Papa Leão XIV faz uma convocação aos jovens. Ele manda os jovens trabalhar. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final do vídeo pra você entender o que foi isso, o que é isso. E lembrando, todos os comentários devem seguir essas regrinhas aqui, tá bom? Não esquece de deixar meu joinha aqui, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, só lembrando aí, todas as quartas-feiras acontece a audiência geral, onde o Papa traz reflexões, traz a catequese ali na Praça de São Pedro. Então, ele passeia ali com o seu Papa móvel, né? Só para que vocês possam ver aí. Ele passeia aqui, cumprimentando as pessoas, indo até o centro ali da Praça de São Pedro. Aí tem também os momentos de oração. Isso todo o Papa faz, tá, gente? Aqui, ó, o Papa móvel chegando com o Papa. Aí tem os momentos de oração. Na catequese do dia de hoje, 4 de junho, o Papa Leão XIV traz aí em questão do trabalho, né? Ele fala sobre uma parábola dos trabalhadores. Então vamos ver alguns trechinhos aí e depois juntos, óbvio, nós vamos ir refletindo. Hoje, dentro do ciclo de catequeses do Jubileu 2025, Jesus Cristo, nossa esperança. Desidero fermar-me ancora su una parabola di Gesù. Queridos irmãos e irmãs, gostaria de me deter mais uma vez numa parábola de Jesus. Também nesse caso é uma história que alimenta a nossa esperança. Por vezes, de fato, temos a impressão de que não conseguimos encontrar um sentido para a nossa vida. Sentimos-nos inúteis, inadequados, como operários que esperam na praça do mercado, à espera que alguém os leve para o trabalho. Mas por vezes o tempo passa, a vida passa, e não nos sentimos reconhecidos nem valorizados. Talvez não tenhamos chegado a tempo, outros tenham chegado antes de nós, ou as preocupações nos tenham impedido de ir para outro lado. A metáfora da piazza del mercato é muito adatta anche per i nostri. A metáfora da praça do mercado é também muito adequada aos nossos tempos, porque o mercado é o local dos negócios, onde, infelizmente, o afeto e a dignidade também se compram e vendem, na tentativa de ganhar algo. E quando não nos sentimos apreciados, reconhecidos, corremos o risco de nos vendermos ao primeiro comprador. O Senhor recorda-nos, em vez disso, que a nossa vida tem valor, e o seu desejo é ajudar-nos a descobri-lo. Essa audiência de hoje foi de uma providência de Deus, pelo menos a gente acredita aqui em casa, né? Não sei como que está aí na sua vida, no seu ciclo familiar, de amigos, mas nós vemos muitas pessoas trabalhando arduamente, né? Pessoas trabalhando muito. Eu vou dizer, aqui em casa a gente trabalha muito, de verdade. E muitas vezes, isso que o Papa Leão XIV falou é exatamente como a gente se sente. A questão do mundo de hoje, de tudo você correr, de uma intensa preocupação, a situação do nosso país não tá fácil, a situação do mundo não tá fácil. Eu sei que tem gente que não gosta, mas, gente, é impossível a gente não ligar um papa a outro. Não só o Papa Francisco, mas aos outros papas. Papa Francisco já havia mencionado uma vez sobre essa economia que mata. Tanto que ele fala que ela descarta, que ela esmaga, porque ela não é a mesma economia que Deus. Ela sempre destrói, ela não traz o cultivo. E é verdade, você já se sentiu muito cansado? Como se você tivesse sido sugado. Eu conheço muitos amigos meus que estão ficando doentes, literalmente por conta do trabalho. E não é que o trabalho é ruim, é que a forma como nós vivemos hoje em dia faz com que nós fiquemos assim. Então a gente, pelo menos nós cristãos, nós sempre buscamos lutar muito, trabalhar bastante, mas sempre buscando esse equilíbrio e vivendo exatamente isso que o Papa Leão XIV abordou aqui. Mesmo na parábola que hoje comentamos, há operários à espera que alguém os contrate por um dia. Estamos no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. E também aqui encontramos um personagem com um comportamento insólito, que surpreende e questiona. É o proprietário de uma vinha, que sai pessoalmente à procura dos seus operários. Evidentemente, deseja estabelecer com eles uma relação pessoal. Como eu dizia, essa é uma parábola que dá esperança. Pois diz-nos que esse senhor sai várias vezes à procura daqueles
que aguardam para dar sentido à própria vida. O Senhor sai imediatamente ao amanhecer e de 3 em 3 horas regressa à procura de operários para enviar a sua vinha. Sempre é pena. Há sempre a possibilidade de encontrar um sentido, porque Deus ama a nossa vida. E eis que a originalidade desse Senhor se revela também no final do dia, na hora do pagamento. Com os primeiros operários, os que vão à vinha ao amanhecer, o Senhor tinha combinado um denário, que era o custo típico de um dia de trabalho. Aos outros, diz que lhes dará o que for justo. E é precisamente aqui que a parábola nos volta a desafiar. O que é justo? Para o Senhor da vinha, isto é, para Deus, é justo que todos tenham o necessário para viver. Ele chamou pessoalmente os operários, conhece a sua dignidade e, com base nela, quer pagá-los. E dá um denário a cada um. Conta a história que os operários da primeira hora ficam desiludidos. Não conseguem ver a beleza do gesto do Senhor, que não foi injusto, mas simplesmente generoso. Não olhou apenas para o mérito, mas também para a necessidade. Esse ponto do Papa Leão XIV é interessante porque hoje em dia tudo se vê pelo mérito. Não, você merece isso, você merece aquilo. Não, fulano não merece isso. E o que Deus, né, que ele traz aí, trazendo essa relação com o dono da vinha, o que Deus faz? Ele não olha o nosso mérito, ele olha a nossa dignidade e o nosso gesto. Por exemplo, eu tenho uma dignidade quando eu caio no pecado, mas eu me arrependo, Deus olha esse gesto. E aí ele me dá a sua graça, porque eu me arrependi, eu abri espaço para ele. Mas muitas vezes, quando alguém cai no pecado, eu, humana, só olho para o pecado daquela pessoa, e não pelo fato de que, louvado seja Deus, ela se arrependeu, louvado seja Deus, ela está se abrindo ao amor de Deus. Mas vamos ao trechinho que eu falei aí dos jovens, né? Ju, tô procurando aí o negócio dos jovens, não achei. Vamos lá que ele vai falar. Eu gostaria de dizer especialmente aos jovens que não espereis, mas que respondais com entusiasmo ao Senhor que nos chama a trabalhar na sua vinha. Não demoreis, arregaçai as mangas, porque o Senhor é generoso e não ficareis desiludidos. Trabalhando na sua vinha, encontrareis a resposta para aquela pergunta profunda que trazeis dentro de vós. Qual é o sentido da minha vida? Queridos irmãos e irmãs, não desanimemos. Mesmo nos momentos sombrios da vida, quando o tempo passa sem nos dar respostas que procuramos, peçamos ao Senhor que saia novamente e nos alcance onde o estamos esperando. O Senhor é generoso e virá em breve. Amém. Dá até uma paz assim, né? O bom de assistir às audiências e o Ângelus é exatamente isso. Por que eu trouxe aqui dos jovens? 2 pontos aqui. Vamos primeiro pro ponto secular. O quanto que existe uma certa dificuldade em os jovens irem trabalhar de fato, tá? Não aqui na questão espiritual, questão igreja. Quantos jovens não querem mais trabalhar, só querem ficar em TikTok da vida, só querem ficar curtindo a vida e não querem trabalhar, né? Tanto que existem alguns setores aí que estão com muita dificuldade de ter profissionais mais novos e acaba recorrendo a profissionais mais velhos e às vezes não querem os mais velhos porque eles já são mais velhos. Fica aí o dilema do mercado de trabalho, já que o Papa Leão XIV falou aí do trabalho. Os jovens não estão querendo, eles só querem curtição. Aliás, você deve conhecer algum jovem que está assim, às vezes quer ficar sentado no sofá, só mexendo em celular, só vendo séries, só vendo clipes, só vendo no mundo de fantasia. E eu achei muito legal essa chamada, né, que o Papa Leão
XIV fala, trabalhemos, o Senhor quer que nós trabalhemos na sua vinha. Trabalhar na sua vinha não é só dentro da igreja, no lado espiritual, mas também nessa parte, né? Porque um dia vai lhes faltar, porque o pai e mãe morrem, gente. A gente não vai ter o apoio sempre. Então a gente tem que construir a nossa vida. No outro ponto que eu quero trazer aqui, que a gente já trouxe em outros vídeos, tratando sobre questão de missa tridentina e também das crises da igreja. Trabalhar na vinha do Senhor, trabalhar para a igreja, ouvir o chamado de Deus e ir, levantar, né? Aquela questão, levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Ir ao encontro do Senhor e trabalhar para Ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu abordei aqui em alguns vídeos sobre a questão de trabalhar na paróquia, de servir na paróquia. E infelizmente, hoje em dia, as nossas paróquias estão com falta de operários. E aí muitas pastorais acabam morrendo. Eu soube de grupos de oração que eram muito famosos aqui na época da minha diocese e que simplesmente acabaram, porque só existiam servos, os servos começaram a diminuir, não existia mais ninguém. Porque existem aquelas pessoas que têm falta de compromisso, têm as panelinhas, são muitas questões. Mas o que o Papa Leão XIV nos mostra? O centro de tudo precisa ser Deus. Quando a gente serve numa paróquia, a gente serve para Deus, com Deus, por Deus. Não, claro, a gente também serve para o irmão, mas o irmão não é o centro de tudo. Porque se o irmão for o centro de tudo, eu vou ficar me incomodando com picuinha, eu vou querer socar ele, eu vou querer bater, eu vou querer resolver todos os problemas e Deus vai sendo deixado de lado e a gente vai perdendo os operários. Óbvio, a gente não vai ter operários suficientes porque é um grande desafio. Mas se você ainda não serve numa paróquia, sirva, procure servir numa paróquia. Se você é incomodado com a liturgia da missa nova, ajude na liturgia, ajude na limpeza da sua paróquia. Sabia que tem muita gente que não tem pessoas nem pra limpar o banheiro das igrejas, porque às vezes não tem o dinheiro pra pagar uma pessoa pra limpar, ou a pessoa só pode ir uma vez por mês, e aí as pessoas não fazem a manutenção que precisa. Ajude na luz da sua paróquia, ajude a trocar uma lâmpada, a mexer numa torneira que tá vazando. Essa parte de obras, né? Claro, nós temos que ir na missa, rezar o Santo Terço, fazer leitura bíblica nas comunidades, mas também existe um outro lado que as paróquias necessitam. E muitas vezes os padres não têm tanto braço assim pra fazer. Então que nós vivamos aí essa palavra do Papa Leão XIV e confiando que Deus vai dar sempre as respostas para nós. Se você está com falta de operário na messe, como estamos lá na minha paróquia, Deus vai responder as suas orações. Fique firme na vinha dele, tanto na igreja quanto na sua vida, que Deus vai responder uma hora, Deus vai providenciar aquilo que nos é necessário. Tá bom? Essa é a mensagem do dia de hoje com o nosso querido e amado Papa Leão XIV. Deixa aqui nos comentários se você teve alguma outra reflexão. Vou ficar muito feliz em ler e em ver a sua experiência. E me conta, como é que tá na sua paróquia? Você sente essa falta de pessoas? Teve alguma ação que vocês fizeram que deu certo? Quem sabe essa ação que você fez pode ajudar outras pessoas que assistem aqui o vídeo e também vão ler os comentários, tá bom? Não esquece que todos os comentários devem seguir estas regrinhas aqui, tá? Siga essas regras. Não esquece também de deixar o joinha neste vídeo, neste tema, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até a próxima reflexão com o nosso querido Papa Leão XIV. Tchau!